Cara, a lambeção de saco que vai rolar agora, referente ao Corinthians, por conta de uma vitória nos pênaltis, numa partida onde o Corinthians em momento algum foi superior ao adversário. Com todo respeito ao Corinthians, beleza, cara, chegou na semifinal da Copa do Brasil, tem mais tradição que o São Paulo, muito mais. Sinceramente, no que diz respeito à Copa do Brasil, porra, hoje, quem dera o São Paulo ter a tradição do Corinthians, eu reconheço isso. Mas o que vai ter de puxação de saco aí durante a semana, durante os confrontos, né, de ida, volta, referente ao Corinthians, não é brincadeira. O Corinthians não jogou nada, rapaziada. O Corinthians, cara, ele conseguiu a classificação, foi para os pênaltis, porque ele contou demais com a sorte. E um adversário, cara, extremamente fraco, né? O América tá de brincadeira. O América é um time que vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Provavelmente vai cair no Campeonato Brasileiro. E é isso. E mesmo se não cair, vai ficar nessa. Ah, esse ano não caiu, ano que vem vai cair. E é uma gangorra, né? O Corinthians ele teve uma facilidade absurda de enfrentar um adversário, cara, que não tem condições de competir com o Corinthians. Mesmo o Corinthians estando, talvez, no pior momento, cara. Desde quando o Corinthians caiu para a Série B e voltou e tudo mais. Esse é o pior momento do Corinthians. O Corinthians está atravessando o pior momento dos últimos 8, 10 anos. Então, assim, obrigação do Corinthians ter eliminado o América. Beleza, tem que comemorar. O Corinthians ele não tem culpa do chaveamento. O Corinthians não tem culpa de que, mas eu vou ter que enfrentar o América, eu vou ter que enfrentar esse, aquele. Não é culpa do Corinthians. Foi a chave que acabou ali, um enfrentando o outro. Beleza. Mas é incrível, né? Parece agora que tá tudo certo, que tá tudo resolvido no Corinthians. Yuri Alberto é craque. Yuri Alberto agora, ele... Pô, pode colocar a 9 da seleção brasileira nele. É o homem gol, cara. Yuri Alberto. O Roger Guedes, que beleza, ele esforçado pra caramba. Ele mesmo sendo um jogador que tecnicamente tem suas limitações, mas vai em todas. Cara, o elenco todo do Corinthians agora parece que é o novo time a ser batido no futebol brasileiro. O que é uma grande mentira, rapaziada. O Corinthians, cara, é um time comum. O Corinthians é um time comunzão, cara. Comunzão. Levou 2 gols aí do América. Se o América fosse um time um pouco mais forte, é que o América é um time que vai brigar pra não cair. Se o América fosse um time um pouco mais forte, eu diria o seguinte pra vocês, rapaziada. Se o América fosse um time que brigasse ali do meio da tabela pra cima, o Corinthians estava eliminado hoje. É que o América ele é um time que briga do meio da tabela pra baixo. É um time muito ruim, cara. E mesmo assim, mesmo sendo um time muito ruim, o América criou dificuldade pro Corinthians. O América foi lá, fez 2 gols e pipocou nos pênaltis, né? A camisa do Corinthians pesou nos pênaltis. A camisa do Corinthians, cara, engoliu o América. A real é essa. Não fosse isso, se fosse um time um pouquinho mais ajeitado, se fosse um time um pouquinho mais tradicional no que diz respeito ao futebol brasileiro, tchau Corinthians, sinceramente. O Corinthians não apresentou nada diferente, rapaziada. O Corinthians não apresentou um futebol bacana em momento algum, cara. O Corinthians ele tentou jogar na base da pressão, né? O Corinthians jogou na base ali da falha do América. Mas o Matias Rojas. E aí você percebe, né, que grande parte da mídia tem ali, né, porra, uma boa vontade em relação ao Corinthians. O Matias Rojas entrou em campo, respirou. Mas o Matias Rojas respirou em campo, então o Corinthians está jogando muita bola. O Matias Rojas tocou uma bola de 5 metros. Nossa, que espetacular. Uma boa vontade absurda, cara. O Matias Rojas
Beleza, eu até acho que ele fez uma boa partida, mas nada além do básico. Pelo menos nesse jogo ele fez o básico. Na transmissão, parecia que o Matias Rojas, ele foi o Zidane em campo. A mídia tem uma boa vontade excessiva com o Corinthians. Beleza, eu não vou aqui desmerecer o cara. O Matias Rojas, na Argentina, ele talvez seja o melhor meia do futebol argentino, né? Pô, muita gente falava isso. O Corinthians o contratou e pode ser que no Brasil ele se torne um jogador que acrescente demais pro Corinthians e seja excelente. Mas tô falando de hoje, nessa partida. O cara só de tocar de lado, a transmissão já falava: nossa, o Matias Rojas, que não sei o que. Pelo amor de Deus, rapaziada. Foi uma boa vontade, cara, que extrapolou em relação ao Corinthians. Matias Rojas, ele não fez uma grande partida. Ele deu 3 passes no jogo. E cara, o Milton Leite falando: nossa, o Matias Rojas, que não sei o que. Parecia que o Milton Leite estava falando do Zidane. Parecia que parecia que o Milton Leite tava falando, cara, do Ronaldinho Gaúcho. Tava falando do Zico. Pelo amor de Deus. Existe uma boa vontade excessiva em relação ao Corinthians. Beleza, o Corinthians vai enfrentar o São Paulo agora. Eu acho que até 50% para cada. Eu não vejo o São Paulo como favorito. Mas tá nítido, né? Que por parte da mídia, o Corinthians, cara, ele é visto como o time a ser batido. A mídia é corintiana, rapaziada. A mídia é corintiana, cara. Definitivamente. O São Paulo, ele entra em campo no Allianz Parque. Ele amassa a equipe do Palmeiras. E mesmo assim a gente vê um monte de asterisco. Um monte de comentários ali falando: ah, mas se, não sei o quê. Agora o Corinthians, ele enfrenta o todo poderoso América. O Corinthians, ele não amassou o América. O Corinthians, ele não foi superior ao América. O Corinthians, ele contou com a sorte nos pênaltis. E aí a gente vê uma exaltação em relação ao Corinthians, cara. Sinceramente, rapaziada. Aí não dá, né? Pelo amor de Deus, cara. A gente vê que tem mídia em cima. Assim, parabéns pro Corinthians. Vai ser um dificílimo adversário pro São Paulo aí. Tanto na ida quanto na volta. Mas, cara, é nítido, né? A boa vontade em relação a um time e uma má vontade em relação a outro time é existente. Se o Corinthians tivesse eliminado o Palmeiras lá no Allianz Parque, acabou o mundo, cara. A mídia estaria querendo dar um mundial pro Corinthians. Ia falar: nossa, que coisa espetacular. Que o São Paulo eliminou o Palmeiras lá no Allianz Parque, acabou o assunto, tal. Enfim, não dá pra comparar. E o São Paulo eliminou o Palmeiras no Allianz Parque de maneira, cara, de maneira gritante. O Corinthians, ele eliminou a equipe do América, o Corinthians jogando em casa, de uma maneira tímida, e mesmo assim é incrível como estão elevando o Corinthians. Enfim, rapaziada, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Tamo junto, um abraço a todos.